profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao de número 32. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo de número 32, onde falaremos sobre a promessa que o Senhor fez àquele povo sobre o derramar do Espírito Santo de Deus. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo de número 32. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça, e o sol se esconderá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois os que escaparem estarão no monte de Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, a realizar o Teu querer. Continua, Senhor, a fazer aquilo que lhe atrai neste lugar. Eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Corrija-nos, Pai, nos ensina a fazer a Tua vontade, o Teu querer. Queremos Te servir em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, verdadeiramente rasgar o nosso coração na Tua presença e não somente as nossas vestes. Queremos fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Realiza, Senhor, e fala conosco neste lugar. E que ao sairmos deste lugar, sairmos transformados pela Tua palavra, transformados pela Tua presença, transformados pelo Teu poder. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, na quarta-feira passada nós vimos a respeito da promessa da fartura, a qual depois do povo se arrepender, o Senhor disse que enviaria e derramaria bênçãos sobre aquele lugar. Bênçãos sobre aquele lugar, a qual a bênção maior que Deus disse àquele povo e derramaria sobre eles está no versículo de número 27, e diz assim: vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. A promessa maior que aquele povo pôde receber é a presença do Senhor no meio do seu povo. A promessa que Deus disse àquele povo, que daria àquele povo, que faria e multiplicaria as bênçãos, daria tudo aquilo que o gafanhoto consumiu, tudo aquilo que foi destruído, o Senhor restituiria. Mas a promessa maior que o povo de Deus pode ter, a promessa maior e de maior bênção que eu e você podemos ter em nossas vidas, é a presença do Senhor. E logo após, ele vai dizer sobre essa promessa. Nós estamos diante de um texto onde o contexto é que Israel está passando por momentos de caos. Israel está passando pelo momento de destruição, um momento de medo, uma vergonha, algo futuro, um futuro incerto. Israel está passando por um momento onde cerca de 4 gafanhotos comeram toda a sua terra. O fogo acabou com o bagaço e com isso veio a falta d'água. Israel está num momento de caos, num momento de desilusão, num momento de destruição, mas Deus está trazendo para Israel um despertamento. Deus está trazendo para nós um despertamento, e então ao povo se derramando diante da presença do Senhor, Deus abre a boca e faz uma promessa que mudaria tudo. Talvez você se encontre aqui nesta noite e você se encontra vazio.
Talvez você se encontre aqui nesta noite e você se encontra no momento da sua vida que você não vê esperança, que você não vê saída, que você só vê destruição, que você só vê caos, que você só vê momentos sem controle. Talvez você tenha tentado controlar com todas as suas forças, tentado fazer com que tudo dê certo com as suas forças, mas por dentro há algo faltando dentro de você. Talvez você corra para todos os lados procurando uma solução, procurando uma saída, procurando uma resposta. Talvez em meio às lutas, pecados que parecem inquebráveis, dores que não se curam, ou um desânimo que ninguém vê. Talvez você esteja aqui nesta noite, passando por esses problemas em sua vida. Talvez o sorriso que você demonstra seja somente por fora, mas o que você tem enfrentado dentro do seu interior, o que você tem passado na sua vida e nos momentos de dificuldade da sua vida, só o Senhor sabe. Mas, assim como Israel estava passando pelo momento difícil, assim como Israel estava enfrentando dificuldades e incertezas no futuro, ao o povo se arrepender e voltar-se para Deus, Deus derrama das suas bênçãos e o Senhor dá uma promessa que mudaria tudo. A promessa que Ele enviou para nos salvar, que pode mudar o seu viver, pode mudar a história da sua família, pode mudar toda a sua trajetória. Por isso, diante desse texto, o tema que eu quero trazer para esse texto é: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A promessa do Senhor é que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus promete derramar o seu Espírito sobre todo aquele que o invocar. Trazer capacitação, transformação e salvação para todas as gerações. O Senhor promete derramar do seu Espírito sobre todo aquele que o invocar. Veremos no versículo de número 28 ao 29 a promessa do derramamento do Espírito. Acompanhe comigo em sua Bíblia ou no telão, a qual está aqui projetado o texto bíblico que diz assim: depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Interessante é que Joel, a palavra do Senhor, vem a Joel e Joel diz que depois disso. Vivemos num tempo onde as pessoas cantam esta parte do texto, onde diversos pregadores querem pregar sobre o derramamento do Espírito, sobre um dia de avivamento, onde louvores cantam e louvam esse avivamento. Mas o interessante é que a palavra do Senhor disse depois disso. Vivemos num mundo onde é pregado o derramamento do Espírito, onde é derramado bênçãos sem precisar um arrependimento, onde é prometido que o Senhor irá fazer mover do Espírito sobre a igreja e sobre todo o povo, sem antes se voltar para Deus. O interessante é que a palavra do Senhor diz, depois disso, depois de quê? Depois do povo se humilhar e orar, depois do povo rasgar o seu coração e não as suas vestes, depois do povo clamar ao Senhor, rogar ao Senhor as suas bênçãos, o Senhor derramaria o seu Espírito. Não há derramamento do Espírito Santo de Deus sem arrependimento. Não há bênçãos vindas do Senhor sem deixar o pecado, sem olhar para dentro de si, sem negar a sua carne e seguir a Cristo Jesus. Não há como ter as bênçãos que aqui são pregadas pelo Senhor sem antes
se arrepender dos seus maus caminhos. Antes, quando Salomão constrói o templo e ora ao Senhor, pedindo que a presença do Senhor estivesse naquele lugar, que as orações fossem ouvidas quando fossem direcionadas para aquele lugar, o Senhor diz a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Precisamos nos humilhar perante a presença do Senhor. Precisamos viver conforme o Senhor nos chama para viver um amor incondicional como irmãos, viver uma vida negando a si mesmo, tomando a nossa cruz todos os dias e seguindo a Cristo Jesus. Por isso o texto começa nos dizendo: depois disso, depois que tudo isso acontecer, eu derramarei o meu Espírito. O profeta anuncia um tempo em que o Espírito Santo não estaria restrito a profetas, reis ou sacerdotes, mas seria todo e todos, jovens, velhos, servas e servos. O profeta aqui está demonstrando e fazendo uma promessa, Deus está fazendo uma promessa que o seu Espírito seria derramado a todos. Quando olhamos para a Bíblia, para o Velho Testamento, nós vamos ver que algumas pessoas possuíam e tinham o Espírito Santo de Deus. Os profetas que falavam e eram boca de Deus, os reis, os homens chamados por Deus, sacerdotes, eram aqueles que possuíam o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para toda a Escritura, nós vamos ver que eram pessoas específicas, mas não era todo mundo. Mas a partir do momento, o Senhor promete ao povo que derramaria o seu Espírito sobre todos, jovens, velhos, servos e servas, sobre todos, sem descrição de raça, sem descrição de idade, sem descrição de conhecimento. O Senhor derramaria o seu poder sobre toda a criatura. E é sobre isso que Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 e 18, onde ele começa a dizer sobre isso que aqui está escrito. Atos dos Apóstolos 2, 16 a 18, a palavra do Senhor diz assim: mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias do Senhor, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. O interessante é que Pedro vai dizer: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Joel está dizendo: depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, e até sobre os servos e servas, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões, sonhos. Bota para mim Atos 2, 33. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vistes e ouvistes. Pedro está aqui dizendo para o povo e pregando ao povo que ali estava no dia de Pentecostes. Pedro está dizendo, como foi bem dito pelo profeta Joel, é o que o Senhor está cumprindo aqui neste lugar, é o que o Senhor está cumprindo neste momento, é o que o Senhor está realizando neste lugar. Pedro está dizendo, portanto, exaltado à direita de Deus. Deus morreu, mas ressuscitou, mas ele está exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vistes e ouvistes. A promessa que o Senhor faz àquele povo, ele cumpre em Cristo Jesus. Cristo Jesus disse aos seus discípulos que precisava ir para o Pai, porque se ele não fosse,
ele não conseguiria enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que te convence e me convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi o cumprimento da promessa que Joel tinha feito. Foi cumprido no dia de Pentecostes, o derramar do Espírito Santo de Deus. É uma promessa de inclusão e capacitação espiritual universal. Essa promessa é uma promessa de capacitação inclusiva, espiritual e universal. Números capítulo 11, versículo de número 29, Moisés desejava que todo o povo tivesse o Espírito. Moisés, porém, lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu Espírito. Moisés diz ao Senhor: quem dera se todos os membros do povo do Senhor fossem profetas. Por que fossem profetas? Recebessem o Espírito Santo, possuíssem o Espírito Santo. Lembra que nós falamos que algumas pessoas esporadicamente possuíam o Espírito Santo, não todos? Por isso ele está dizendo: quem dera todos fossem profetas, e que o Senhor colocasse neles o teu Espírito. Um desejo que Moisés tinha, uma promessa que Joel disse que Deus assim o faria, e uma promessa concluída que Pedro, ao pregar aquele povo, conclui dizendo que o Senhor cumpriu a promessa e nos selou com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo de Deus. Você tem consciência de que essa promessa é para você? Será que você tem consciência que esta promessa te inclui a sua família, inclui aqueles que estão ao seu redor? Será que você tem essa consciência que essa promessa é para você? O Espírito de Deus deseja agir na sua vida, independente da sua condição momentânea. O Espírito de Deus deseja agir em sua vida. Ele quer te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer te fazer um selo para que você permaneça firme e fiel à palavra do Senhor, para viver e estar com Ele eternamente. O Senhor quer agir na sua vida. O Espírito Santo de Deus quer te salvar. Ele quer te selar. Ele quer te demonstrar aonde você tem errado, o que você tem feito e o que tem acontecido na sua vida. Imagine uma cidade onde só algumas casas tinham energia elétrica. Nós estamos diante dessa história e eu quero te fazer um exemplo para que você venha imaginar uma cidade a qual apenas umas casas tenham energia elétrica. Não todas as casas daquela cidade, mas apenas algumas casas. Mas um dia, toda a cidade foi iluminada. Assim é o derramar do Espírito. Apenas algumas pessoas possuíam o Espírito Santo de Deus. Apenas algumas pessoas tinham o Espírito Santo de Deus em sua vida. Mas ao derramar do Espírito Santo de Deus, derramou sobre toda a criatura, sobre todo o povo. É assim como este exemplo. Umas casas possuem luz e as outras não. Mas veio a energia para todas aquelas casas e elas se tornaram iluminadas. Isso é o derramar do Espírito Santo de Deus. Veremos do versículo de número 30 ao versículo de número 31 os sinais da presença de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: e manifestarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas e fumaças. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel está dizendo sobre o juízo de Deus. Joel está nos falando e nos contando sobre o juízo de Deus. Nós já tivemos aqui em nossa igreja a exposição do livro de Apocalipse,
aquele grande dia, onde o céu se escurecerá, o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue. Aqui Joel está anunciando os finais dos tempos. Joel está aqui demonstrando o grande e terrível dia do Senhor, o dia da salvação dos crentes em Cristo Jesus, o dia que Jesus virá para julgar toda língua, povos e nações. Joel está declarando a manifestação do poder de Deus. Joel está declarando o juízo de Deus sobre o povo. Deus mostra que o derramar do Espírito está conectado a sinais poderosos e ao juízo vindouro. Jesus Cristo está voltando. A promessa foi cumprida, o derramar do Espírito Santo, e é ela que nos demonstra que o fim dos tempos estão próximos. Deus mostrou que o derramar do Espírito está conectado a sinais poderosos e ao juízo vindouro. O que aconteceu no dia de Pentecostes está linkado ao juízo de Deus. O juízo de Deus, Joel mesmo está dizendo para o povo que vem com a graça, vem com a misericórdia, vem com a necessidade de arrependimento, vem com a necessidade de se voltar para Deus, mas haverá um dia que não conseguirão, buscarão e não encontrarão, baterão e a porta não será aberta. Chegará um dia que não terá saída, que não terá jeito, não terá para onde correr. Tentarão se esconder, mas ninguém pode se esconder da poderosa mão do Senhor. João, ao ter uma visão na ilha chamada Patmos, vai escrever as cartas às igrejas e vai dizer sobre esses acontecimentos que acontecerão no grande dia do Senhor. Esse texto também nos indica que o Espírito não é só consolo, mas também um chamado urgente ao arrependimento. Esse texto nos demonstra que o Espírito Santo de Deus não é só consolo, mas sim um chamado urgente ao arrependimento. A promessa foi cumprida. Cristo está voltando para buscar a sua noiva amada. Cristo está voltando para julgar todos os povos, línguas e nações. Veremos em Mateus 24, 29 a 30 os sinais cósmicos antes da vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 29 a 30. A palavra do Senhor nos diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. O próprio Cristo Jesus nos diz, no livro de Mateus, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a sua própria vinda, que acontecerá que naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, haverá colunas de fumaça, sangue, fogo, colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. No livro de Mateus nós acabamos de ver que acontecerá tudo isso, e depois aparecerá no céu. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Depois desses dias, do cumprimento
desta segunda parte da promessa. A primeira parte da promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, mas a segunda parte da promessa ainda será cumprida à volta de Cristo Jesus. Por isso, precisamos nos voltar para Deus. Deus mostra que o derramar do Espírito está conectado ao sinal poderoso e ao juízo vindouro. Indica que o Espírito não é só consolação, mas também um chamado urgente ao arrependimento. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao versículo de número 17, vai nos dizer a linguagem do juízo e redenção. Apocalipse 6, 12 e 17. Vi quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol escureceu, e um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes, derrubados da figueira por um vento forte. E o céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os homens livres, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: caiam sobre nós, e escondei-nos na face do que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? Tentarão fugir, mas ninguém pode se esconder da mão do Senhor. Você está atento aos sinais espirituais à volta de Cristo Jesus? Ou você tem vivido como se não houvesse amanhã? Você tem vivido uma vida atento aos sinais que estão nos mostrando a vinda de Cristo Jesus? Ou você tem vivido como se Cristo Jesus não fosse voltar? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem caminhado a sua estrada? Como você tem andado em sua vida? Aguardando Cristo Jesus? Ou achando que Ele vai demorar muito tempo? Que dará tempo de largar o pecado? Que dará tempo de se consertar? Que dará tempo de se arrepender? De que dará tempo de deixar todas as coisas de lado para servir a Cristo Jesus? Você está... O derramar do Espírito é também um alerta. É hora de se preparar para o dia do Senhor. O derramar do Espírito é um alerta para se preparar para a volta do Senhor. O derramar do Espírito é assim como uma sirene de emergência, avisando sobre um perigo iminente. Assim como uma sirene toca para avisar que algo perigoso está acontecendo, assim foi o derramar do Espírito Santo de Deus. Foi derramado, foi tocada a sirene para demonstrar. Deus usa sinais para nos chamar ao arrependimento. Deus está usando e fazendo sinais para demonstrar: se volte para mim. Todas as promessas do Senhor estão se cumprindo. Tudo aquilo da vinda de Cristo Jesus está se cumprindo. O Senhor está demonstrando: volte-se para mim. Assim como o povo de Deus usava o profeta para dizer: se arrependa dos seus maus caminhos, deixe o seu pecado, se volte para Deus, rasgue o seu coração e não as suas vestes. Deus está demonstrando com os sinais da natureza, com os sinais que as pessoas têm vivido, um mundo onde há briga, onde há contenda, onde há destruição, onde há rumores de guerra. Cristo está voltando. E como você tem conduzido a sua vida? Como você tem caminhado na presença desse Deus? Como você tem vivido? Será que para a glória do Senhor ou para a vergonha do nome de Cristo Jesus? Todos os dias vemos em jornais, na TV,
na internet, pastores, homens, mulheres de Deus, caindo no pecado, vivendo uma vida abastarda, vivendo uma vida no pecado, aonde a sua fé é ser espiada. Demonstram ser alguém, mas não é o completo. Por isso o Senhor disse a Joel: chame o povo para rasgar o seu coração e não as suas vestes. O que o Senhor está dizendo: eu não quero mais falsidade, eu não aguento mais somente rasgar as vestes para os outros verem. Eu não aguento mais demonstrar algo que você não está vivendo. Eu não aguento mais ver você viver uma vida que você tem vivido e tem passado. Eu quero que seja de verdade, porque eu quero te salvar. Eu quero te levar para morar comigo e para estar comigo eternamente. Eu não quero que você rasgue as suas vestes todos os dias para demonstrar um arrependimento falso. Eu quero que você viva como eu te chamei para viver. Eu quero que você viva o meu amor. Eu quero que você viva o arrependimento. Eu quero que você viva em obediência. Eu quero que você viva negando a sua vontade, o seu eu, a sua carne todos os dias da sua vida. O Senhor está dizendo: os sinais estão aí. O que nós temos esperado, Ele aparecer no céu, será tarde demais. O próprio texto ao qual acabamos de ler nos diz em Apocalipse: será tarde demais. É isso que você está esperando? Cristo Jesus apontar no céu para você tentar se arrepender? Não vai dar tempo. Quem aqui dentre os irmãos pode acrescentar um dia ou uma hora no seu dia? Quem pode lhe acrescentar um ano de vida? Um minuto que seja? Um segundo que seja? Quem pode? Mas vivemos como igreja do Senhor, como se Cristo não fosse voltar. A igreja tem vivido amando as coisas deste mundo, amando as bênçãos este mundo possui, mas tem deixado a promessa de Cristo Jesus de lado. Tem aceitado os manjares deste mundo e tem deixado a salvação em Cristo Jesus de lado. Quem é você neste momento? Será que você tem guardado as promessas do Senhor em sua vida? Tem vivido de qual modo a palavra do Senhor nos chama para viver? Ou será que você tem vivido como se Cristo Jesus nunca fosse voltar? A promessa é clara. Veremos no versículo de número 32 a promessa da salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra? Anteriormente, Joel vai dizer sobre os velhos, sobre as filhas, sobre os jovens. Agora a promessa está dizendo: e todo aquele que invocar, não tem distinção, não tem raça ou credo, não tem israelita ou judeu, não tem grego ou romano, não tem classe hierárquica ou classe sanguínea ou de nome ou de estado ou de região. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aquele que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Aqueles que o Senhor chamar estarão sobre os sobreviventes. A salvação vem do Senhor. A salvação vem de Cristo Jesus. Nós precisamos negar a si mesmo. Mas precisamos viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Precisamos negar as nossas vontades. Precisamos negar o nosso eu. A promessa é bem clara.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é apenas sobre experimentar poder, mas sobre encontrar vida eterna e refúgio em Deus. Não é algo fingido, mas é algo vivido, é algo crido, é algo demonstrado, é algo enfatizado em sua vida. Não é apenas sobre experimentar o poder, não é apenas sobre demonstração, não é apenas sobre sentimento, não é apenas algo momentâneo, não é apenas algo que arrepia, algo de sentimento, mas é algo que é eterno, é para sempre, é algo que é sobre, mas sobre encontrar vida eterna e refúgio em Deus. Não é algo passageiro, não é algo superficial, é algo por completo. Dizemos por aí: o Senhor quer o seu coração. O Senhor, Ele quer a sua vida por completo. Ele quer o seu viver por completo. Ele quer as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua vida, as suas escolhas. Ele quer tudo que você tem e possui. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer ser Salvador, mas Ele também quer ser Senhor. Porque quando escolhemos como Salvador, talvez você possa imaginar e dizer: foi Ele que me salvou, eu não preciso fazer nada. Apesar da palavra de Deus nos dizer que precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos pensamentos precisam estar ligados a Ele. É Ele que precisa governar sobre as nossas vidas. Ser Senhor é governar sobre os nossos desejos, dominar sobre as nossas vontades, dominar sobre o meu eu, dominar sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu emprego, sobre todas as coisas que o Senhor me deu para administrar. Eu não sou possuidor, mas eu sou administrador, porque o Senhor nos permitiu administrar algumas coisas em nossas vidas. Precisamos aceitá-lo e tê-lo como Senhor das nossas vidas. Não tem como viver uma vida de cristão em Cristo Jesus se não amamos os nossos irmãos. Não tem como viver uma vida de cristãos em Cristo Jesus se vivemos numa lamaçal do pecado, se vivemos tentando pegar Cristo Jesus e colocar dentro da nossa vida pecaminosa, dentro das nossas escolhas erradas, dentro das nossas vidas que estão indo na contramão de Deus. Não tem como. A salvação está disponível hoje para quem se render a Cristo. Não é questão de merecimento, mas de invocação e fé. Romanos capítulo 10, versículo 3, Paulo cita este versículo mostrando que é para todos. Romanos 10, capítulo de número 13, diz assim. Romanos 10, versículo de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está dizendo, Joel está dizendo, o próprio Cristo outras vezes disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas as pessoas acham que invocar o nome do Senhor é dizer o nome de Deus em vão, porque é o que as pessoas têm feito. Eu creio em Cristo Jesus, mas vivo no pecado, está chamando o nome de Deus em vão. Eu creio no Senhor como Salvador da minha vida, mas vive roubando o seu irmão, vive se prostituindo, vive numa vida desregrada, está blasfemando contra o nome de Deus. Estão invocando o nome de Deus em vão, porque se dizem cristão em Cristo Jesus, mas vivem uma vida
enfurnada no desejo carnal, no desejo deste mundo, nos desejos das coisas deste mundo, e não querem viver e deixar nada por Cristo Jesus. Não, isso aqui eu até deixo, mas aquilo ali, não. Tem nada não, todo mundo faz. Não tem problema não, é normal. Na minha família todo mundo faz isso. No meu trabalho todo mundo faz, o que tem? O que tem é que Cristo morreu para que você tivesse uma vida nova. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, e quando você nasce de novo, você aprende a se alimentar de novo, você aprende a caminhar de novo, você aprende a se vestir de novo, você aprende a se alimentar, a se cuidar de novo, você aprende tudo novo. O Senhor não quer que você traga as coisas erradas para esse novo que Ele fez em sua vida. O Senhor não quer que você traga as escolhas erradas que você vivia para o novo de Deus em sua vida. Ele quer que você viva o novo dele, que você viva o que Ele tem prometido para você. Em João 7, do 37 ao 39, Jesus promete o Espírito aos que creem nele. João 7, 37 ao 39. Diz assim: no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus lhe colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. E ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Você quer que rios de água viva fluam no seu interior? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo Jesus. Você quer viver uma vida abundante? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo Jesus. Um náufrago não precisa nadar até a praia sozinho. Basta clamar por socorro e ser resgatado. Assim é a salvação em Cristo Jesus. Uma pessoa que se encontra dentro de um navio e aquele navio afunda, ela não precisa, talvez, nadar sozinha até a praia, mas ela pode clamar, ela pode gritar, e aquelas embarcações ali em volta irão socorrer e resgatar. Assim é a salvação em Cristo Jesus. Existem pessoas que têm nadado, mas o final é caminho de morte. Pessoas que têm criado um evangelho para si, porque o que tem pregado aí fora não é o evangelho bíblico, mas o evangelho que criaram para si. Um evangelho de riquezas, um evangelho de bênçãos, um evangelho de coisas extraordinárias. Mas o evangelho que Cristo Jesus prega e que os apóstolos pregaram é o evangelho de Pedro. É o evangelho de deixar tudo para seguir a Cristo Jesus. É o evangelho de renunciar ao seu eu, de renunciar à sua vontade, de renunciar aos seus desejos para seguir a Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que o Senhor não pode te abençoar, não estou dizendo que você não possa ter, mas eu estou te dizendo que o evangelho de Cristo Jesus é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Ele a todos os dias da sua vida. Por isso Cristo Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, achá-la. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Você tem ganhado a sua vida ou você tem perdido a sua vida por Cristo Jesus? Você tem gastado a sua vida aos pés da cruz? Ou você tem tentado conquistar e ter, possuir, se achando forte demais, talvez merecedor de morar com Cristo Jesus? Quem tem sido você? Você tem vivido como alguém que possui o Espírito Santo? Como assim, pastor? Lembra quando Jesus disse para os fariseus, quando eles disseram: nós somos filhos de Abraão? Ele disse: não, se Abraão fosse pai de vocês,
vocês aceitariam, cumpririam e faziam como Abraão fez. E eles, não satisfeitos, disseram: não, nós somos filhos de Deus. Jesus disse: não, vocês não são filhos de Deus, porque vocês fossem filhos de Deus, vocês receberiam o que dele foi enviado. Você tem vivido como alguém que possui o Espírito Santo? Você tem vivido como alguém que possui a marca da promessa do Senhor em sua vida? O que você tem feito com o poder e a presença do Espírito Santo em sua vida? Tem sido para a sua glória ou tem sido para a glória de Deus? Você tem vivido para o seu eu? Para o seu engrandecimento? Ou você tem vivido para que o nome do Senhor seja engrandecido e seja exaltado? Você já invocou verdadeiramente o nome do Senhor para a salvação? Ou tem confiado em sua própria força? Você já verdadeiramente clamou ao Senhor, invocou ao Senhor pela salvação? Ou você tem confiado na sua própria força? Eu sou bonzinho, eu ajudo, eu dou aos pobres, eu não prejudico ninguém. Como sua vida pode ser um canal para esse derramamento do Espírito Santo alcançar outros? Como sua vida pode ser um canal para esse derramamento do Espírito Santo alcançar outras pessoas? Você tem sido exemplo para as pessoas que estão ao seu redor? Você tem sido exemplo de cristão de Cristo Jesus? Você tem sido exemplo de quem possui o Espírito Santo de Deus? Ou você tem trazido vergonha para o nome de Deus? Quem tem sido você? Hoje você está ouvindo sobre uma promessa que atravessou os séculos. Uma promessa que não é só para os grandes homens da Bíblia, mas para você, aqui e agora. O Senhor está dizendo: derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Mas promessa só se torna realidade quando alguém responde, e talvez hoje seja a sua hora de responder. Talvez você esteja vivendo um cristianismo seco, sem vida, e precise de um renovo. Talvez você nunca tenha invocado verdadeiramente o nome do Senhor, e hoje é o seu dia da salvação. Talvez você tenha ignorado os sinais de Deus, e Ele está te chamando de volta antes que seja tarde demais. Não saia daqui do mesmo jeito que entrou. O Espírito Santo está pronto para encher, curar, restaurar e salvar. Tudo que Ele pede é que você clame: Senhor, eu preciso de Ti. Derrame Teu Espírito sobre mim, sobre a minha casa, sobre a Tua igreja. Hoje o altar está aberto e é tempo de consagração, que possamos nos ajoelhar, levantar as nossas mãos e dizer juntos: vem Espírito Santo, encha-nos de novo, use-nos para a Tua glória. Eu quero nesse momento te chamar a vir aqui na frente. Eu quero te chamar a você